Olá, me chamo Augusto Dias Dotto e venho, através desse vídeo, apresentar minha tese, minha pesquisa de doutorado, intitulada Um Novo Espírito da Participação nas Políticas Públicas de Esporte e Lazer em Porto Alegre, Situações de Participação e Limites de um Novo Modelo de Gestão Pública. A pesquisa teve orientação do professor Dr. Mauro Miski. A tese ela centra-se na temática da participação da sociedade civil nas políticas públicas de Porto Alegre, com foco específico na grande área do esporte e do lazer. Porto Alegre tem uma longa história de pioneirismo nos serviços públicos na área do esporte e lazer, sendo também reconhecida pelo desenvolvimento, pela implementação de instâncias e modelos de participação. Então, a gente está olhando para uma cidade que tem um histórico de pioneirismo nessas duas frentes, tanto nas políticas de esporte e lazer, quanto na implementação e no desenvolvimento de modelos de participação. Nos últimos anos, temos observado uma migração, não só da cidade de Porto Alegre, mas aqui especificamente foco da nossa pesquisa, uma migração para um modelo gerencial, um modelo baseado na aplicação de princípios do setor privado para a administração estatal, que tem como grande foco o discurso e a ideia da melhora da eficiência, da eficácia e da possível melhoria na qualidade dos serviços públicos. A partir desse cenário, o objetivo principal da tese foi compreender as situações nas quais o gerencialismo se apresenta como um novo espírito. E esse novo espírito que pode, aí a nossa pergunta, produzir um novo modelo de participação da sociedade civil, e quais seriam os efeitos na própria constituição das políticas públicas de esporte e lazer da cidade a partir desse novo espírito. A pesquisa foi realizada a partir de experiências etnográficas, de circulação em diferentes espaços, e essas experiências elas não se deram só no âmbito enquanto pesquisador, também como conselheiro do Conselho Municipal do Desporto e também como membro do grupo de estudos socioculturais de educação física, que auxiliou, participou da organização da terceira Conferência Municipal de Esporte e Lazer. E também, como essa circulação se dá como próprio cidadão da cidade de Porto Alegre. Busquei investigar, imerso nessa situação que podemos considerar controversa, na qual um governo que implementa relações gerenciais na condução das políticas públicas produz também investimentos para a retomada de ações que valorizam a participação da sociedade civil. No período da pesquisa, o Conselho, o CMD é retomado, assim como a Conferência Municipal de Esporte e Lazer também é retomada depois de quase 20 anos. O trabalho foi organizado seguindo o modelo escandinavo, sendo formado por 3 artigos. Cada um desses artigos aborda diferentes temas relacionados à participação nas políticas públicas de esporte e lazer de Porto Alegre. Vale destacar que os 3 artigos têm como principal referencial teórico metodológico a abordagem pragmática, buscando nos diferentes espaços e momentos da pesquisa a valorização das críticas que são operadas pelas pessoas, pelos atores envolvidos, assim como as competências mobilizadas na sustentação de questões públicas. Esse referencial está pautado nas obras de Boltanski, Boltanski Que Apelo e Boltanski TVNO. O primeiro artigo ele apresenta uma revisão que busca a compreensão da ampla agenda acadêmica sobre as políticas públicas de esporte e lazer da cidade. Enfim, há muito tempo o esporte e o lazer, as políticas públicas de esporte e lazer de Porto Alegre vêm sendo estudadas. Nos debruçamos sobre esses estudos. E no caso dessa agenda de Porto Alegre, podemos dizer que os estudos e publicações estão implicados e compromissados por uma causa que procura produzir efeitos nas políticas públicas municipais de esporte e lazer. Essas produções elas são em grande parte agenciadas
pelo mundo cívico e também articulam elementos, né, dos universos inspirado e da opinião. Fazem contraponto, né, com os mundos industrial e mercantil, ali, muito próximos desses modelos gerenciais. Os fatos científicos, né, que são constituídos e postos em ação nesses trabalhos, eles não são, né, de acordo com com o nosso olhar para essas produções a partir da sociologia pragmática e a partir dessa ideia, né, de diferentes mundos. Esses fatos eles não são meramente científicos, né, acadêmicos. Eles também podem ser considerados fatos políticos e científicos. Então, essa é a ideia do primeiro artigo. No segundo artigo, realizei uma etnografia no Conselho Municipal do Desporto, buscando compreender os processos de retomada e de constituição desse órgão, a partir da minha entrada nesse conselho, que se dá em 2021. A partir das descrições das situações de retomada e reformulação no CMD, procuro entender os processos de participação da sociedade civil nesse espaço, com o objetivo de responder que tipo de participação é essa. As experiências etnográficas e a literatura na área permitiram compreender que o Conselho Municipal do Desporto de Porto Alegre apresenta um esvaziamento, com poucos participantes ativos em seu processo de retomada. A partir dessa dinâmica, pude observar o crescimento do que foi identificado como participação não institucionalizada, onde, né, nessa participação não institucionalizada, atores ligados principalmente à gestão municipal, mesmo sem vínculo regimental com o Conselho, ocupam espaços, né, nessa instância. Uma segunda questão, que como se dá essa participação no CMD, eu identifiquei situações que podem ser chamadas, né, de participação técnica, exemplificadas em alguns eixos, né, como participação informada e participação na plenária, participações específicas, tendo ali informações ou simplesmente nos espaços das plenárias. Não extrapolam esses âmbitos. Essas situações, também encontradas em outros estudos, são compreendidas pelas pessoas envolvidas. Então, elas são... as pessoas, os atores que estão envolvidos no CMD, conseguem trazer críticas e entender essas dinâmicas. A participação política, né, vai perdendo espaço nesse conselho para uma atuação mais técnica. Esse movimento, que é característico de modelos gerencialistas, acaba por colocar o imperativo de participação que chamamos de capturada pelo espírito técnico gerencial. No terceiro artigo, realizei uma etnografia a partir da ação coletiva do GSF, no sentido de compreender os processos participativos na terceira Conferência Municipal de Esporte e Lazer de Porto Alegre. As transformações que pude observar através da análise dessa terceira conferência resultaram em investimentos crescentes nos métodos gerenciais e proporcional desinvestimento na política. Elas apontaram para reflexos diretos nos processos participativos, levando a refletir novamente sobre os limites dessa participação. Nessa produção, nesse terceiro artigo, analisei as provas mobilizadas e as características daquilo que Boltanski chama de sociedade gestionária, uma noção que ajuda a compreender esse processo, que também é observado a partir da lógica dos participantes nessa conferência. Para Boltanski, né, nessa ideia de sociedade gestionária, a falta de possibilidades que são aventadas nessa realidade limita uma construção de participação que seria pautada na coletividade e construção do bem comum. E se reflete, né, numa noção mais simplificada de solicitações pontuais, né, chamadas de demandas no âmbito dos atores, possivelmente acessíveis, que são observadas no espaço da conferência, né, nesse formato de demandas. Não são causas coletivas, são pequenos pedidos individuais. Quanto à atuação do grupo GSF, né, que participa na organização dessa conferência, a análise demonstra que o poder público reconheceu na universidade, né, e por extensão no grupo, habilidades para atuar numa mediação, né, que se dá nessa conferência de uma forma clara entre os servidores, professores da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e gestores dessa mesma pasta de outro lado. Esse processo alinha-se, né, ao conceito já discutido por Kuchinir
sobre mediação política, que é entendida como a habilidade de encontrar pontes de contato entre mundos sociais distintos. Então, como considerações finais, né, desse trabalho, a partir desses 3 artigos, né, a tese busca sustentar que as formas de participação nas políticas públicas de esporte e lazer de Porto Alegre, elas de certa forma legitimam a gestão municipal e o modelo gerencialista por ela adotados. Elas funcionam como uma espécie de trabalho para o gerencialismo. Então, o que seria uma participação acaba sendo, né, cooptada por esse trabalho para o gerencialismo. O que seria isso? Né? A população é chamada a participar, mas, na verdade, ela acaba sendo incorporada na execução de tarefas que caberiam ao governo, como, né, pude observar nos casos da terceira conferência e da retomada do CMD. Nos 2 casos, há uma aparente abertura ao diálogo, mas o resultado é a absorção pela lógica gerencial, transformando os participantes em parceiros, que suprem as lacunas deixadas pela ausência de recursos públicos. Dessa forma, em vez de avançar rumo a uma construção coletiva das políticas, reforça-se um modelo em que a participação se esvazia de seu potencial transformador, individualizando-se e, por vezes, reduzindo-se a um instrumento de eficiência administrativa.